Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja transbordando no seu coração, aí onde você está, na sua casa, no seu carro, na rua, no seu trabalho, onde você está acompanhando essa live. Que Deus ele possa ser o centro da sua atenção nesse momento. Você possa realmente se desligar dos problemas, se desligar dos afazeres, que você possa escolher a melhor parte, permanecer na presença do Senhor, ouvir uma palavra. E hoje, Deus ele me trouxe algo novo no meu coração, que vai falar de escolha. Nós temos o direito a escolher. Nós escolhemos ir ou vir, nós escolhemos permanecer ou sair, nós escolhemos trabalhar ou ficar em casa, nós escolhemos obedecer à lei e desobedecer à lei, nós escolhemos vir até a igreja e não vir, nós escolhemos, você pode escolher em permanecer assistindo essa live ou não, eu vou ver alguma outra coisa que eu julgo ser mais interessante. Você tem esse poder de escolha, você tem o direito de escolher. E você, diante das suas escolhas, você está optando através das suas escolhas por bênçãos ou maldições. Você decide, a decisão é sua. Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio para podermos decidir. Eu quero colocar, nós vamos ver bastante hoje a Bíblia, eu vou procurar ser bem dinâmico e rápido aqui, então não vou ler o texto todo, mas é importante nós lermos aqui Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 28, o texto é longo, nós vamos ler alguns versículos, e depois eu vou dar uma explanada, mas fica hoje um culto de Tadel, treinamento avançado de líderes, então fica como uma lição de casa para você ler na íntegra esse texto de Deuteronômio. Eu quero ler alguns versículos. Versículo 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Todas estas bênçãos seguirão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aí, ele vai listar aqui as bênçãos que vão seguir aqueles que forem obedientes, né? Eu vou ler algumas. Versículo 3, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, as suas cestas, as suas amassadeiras serão abençoadas, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os vossos inimigos que o atacarem. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra. E assim dá continuidade no texto, queridos, de várias bênçãos que vai achegar aqueles que obedecerem à voz do Senhor. Aí vamos lá. Versículo 14, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses. Então Deus ele relata aí uma lista de bênçãos para aqueles que forem obedientes e diz, olha, não se desviem, não se desviem. Porque aí, a partir do versículo 15, o cinto começa a apertar. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão.
aí uma série de maldição. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, e assim sucessivamente. Vários são as consequências da desobediência às ordenanças de Deus. Ou seja, queridos, esse capítulo 28 de Deuteronômio, você pode ver os resultados de uma vida de obediência a Deus e os resultados de uma vida de desobediência a Deus. Deus não força ninguém a obedecê-lo, você escolhe, você é livre para optar. A decisão é individual. Você obedece ou não obedece, a vida é sua. Porém, lembre-se de que para cada ação haverá uma reação. Ações positivas gerarão reações positivas sobre a sua vida, e ações negativas automaticamente irão gerar reações negativas sobre a sua vida. Engraçado, queridos, é que muitos, sabendo disso, e eu me dirijo aqui a você, membro da Igreja Batista Alfa, porque eu procuro pregar o Evangelho de uma forma simples, o Evangelho de uma forma dinâmica, sem misturas, sem alegorias. Nós falamos que pecado é pecado, nós falamos que existe vida e morte, nós falamos que existe céu e inferno, nós falamos que dependendo da sua forma de viver aqui, você vai estar delimitando limites e você vai estar determinando o seu destino. Então, nós falamos que no mundo nós teremos aflições. Eu costumo sempre dizer que esse evangelho que às vezes nós vemos, em algumas emissoras e em redes sociais, algumas coisas são para atrair multidões, dizendo que não haverá problema, isso e aquilo, mas não, no mundo nós teremos aflições. Mas mesmo sabendo disso, muitos procuram andar, ou seja, escolhem andar na desobediência. E, infelizmente, vão colher os frutos. Versículo 1 e 2 de Deuteronômio 28 diz assim: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Os versículos que estão adiante, eles vão enumerar 14 bênçãos, queridos, se nós andarmos. Mas tem aí um condicional. A palavra se ouvir a voz do Senhor teu Deus. E lá no versículo 15 também tem uma outra condicional, no versículo que diz que será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições. Queridos, sabe quantas maldições tem relatadas nos versículos a seguir? 54 maldições. São 14 bênçãos e 54 maldições. Aí alguém pode dizer: poxa, mas parece que Deus ele prefere amaldiçoar do que abençoar. Não, queridos, muito pelo contrário. Ele nos ama tanto, Ele tem tanto apreço por nós, seres humanos, que Ele proveu o seu Filho, Ele pagou um alto preço, preço de sangue, Ele ofereceu o seu Filho como libação, para nos livrar de toda a maldição. Não é que Ele gosta, não é que Ele tem prazer em nos amaldiçoar. O que nós estamos vendo aqui é que nós mesmos atraímos maldições sobre as nossas vidas, devido à nossa desobediência, devido à nossa falta de atenção aos princípios, aos preceitos
da palavra de Deus. E aí eu te pergunto, como é que está a sua vida? Cheia de altos e baixos? Um dia eu estou firme, eu quero ir para a igreja, eu estou sentindo falta da igreja, eu quero multiplicar a minha célula, eu quero me aperfeiçoar no louvor, eu quero orar mais, eu quero ir para o monte, pastor, eu quero fazer alguma coisa, e no outro dia, não sei se eu vou, não sei se eu quero, de novo, o pastor me escalou no louvor de novo, o diácono Lídia, a diaconisa Maria me escalaram na intercessão de novo, hoje de novo, mais uma campanha, o pastor está falando em campanha de oração, de jejum, vou ter que ficar sem comer 12 horas, 24 horas, em alguns momentos você está firme, cheio de propósitos, cheio de energia, com propósitos pré-definidos, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí daqui a pouco você está com o seu olhar desviado, você já não quer mais. Às vezes você sente que por mais que você tente consertar as situações, ela desmorona e você se vê em um ciclo infinito, fazendo sempre a mesma coisa. Querido, você pode estar sob ataques, você pode estar sob maldições, você pode estar sofrendo consequências das suas próprias atitudes, dos seus próprios atos. Somos nós que nos colocamos sobre uma posição de maldição, como foi mencionado no versículo 15 de Deuteronômio 28. Nós mesmos às vezes nos vemos enredados num amaranhado de situações que às vezes nós perdemos o controle. Que escolhas você tem feito na sua vida? Que escolhas você tem feito na sua vida? Nesse tempo que nós estamos afastados, o que tem ardido no seu coração? Desejo do retorno, não vejo a hora da igreja voltar, de podermos voltar à comunhão do corpo. Que escolhas você tem feito na sua vida, nesse tempo que você está na sua casa? Você tem se alimentado de quê? O que você tem assistido? O que você tem colocado diante dos teus olhos? O que você tem colocado diante da sua casa, da sua família? Você como sacerdote do lar, você como sacerdotisa do seu lar, o que você tem colocado diante dos seus filhos para que eles possam se alimentar? Que livro você tem lido? Você tem lido livros? Como você tem escolhido os livros que você tem visto? Que você tem lido? Como você tem escolhido os pregadores, se é que você tem assistido mensagens, pregações? E aí, queridos, nós entramos no foco e no objetivo dessa mensagem de hoje. Eu poderia aqui ficar meia hora falando simplesmente nesse texto e apresentando inúmeros posicionamentos de bênção e de maldição, como atrair bênçãos para a minha vida, como as maldições são atraídas, mas eu coloquei esse texto introdutório para que eu pudesse entrar naquilo que Deus tem falado ao meu coração, naquilo que tem despertado. Às vezes eu tenho visto nas redes sociais alguns comentários de irmãos em Cristo que me deixam perplexo. Nos últimos dias, como a própria palavra do Senhor diz, que nada na presença do Senhor que esteja oculto, ou melhor, nada na presença do Senhor que esteja oculto, que não venha a ser revelado. Então algumas coisas que chegam até mim, nos meus ouvidos, que como pastor dessa igreja, me entristecem. E eu quero começar falando, queridos, sobre as redes sociais. Quem você tem seguido nas redes sociais?
Quem hoje é a pessoa que você admira? Quem hoje é a pessoa que desperta o seu interesse? Que você assiste uma mensagem, que você clicou lá o sininho, que você colocou lá no YouTube inscrever-se. Você conhece essa pessoa? Você conhece realmente essa pessoa que você segue? Que hoje é uma referência para você? Você conhece o particular dessa pessoa? Para que você possa estar falando, repetindo aquilo que ele fala ou que ela fala, com uma certeza tão grande, como você tem feito em alguns momentos. E aqui eu faço um parêntese e digo: a quem palavra, palavra. Se você não se encaixa nesse perfil, então que você se alimente dessa palavra para que você não venha incorrer nesse erro. Eu quero me ater a alguns poucos exemplos, porque são muitos, são tantos. E eu peguei exemplos de pessoas que eu admiro. Eu admiro muito, queridos, o pastor Silas Malafaia. Para mim é uma referência no mundo cristão. Assisto mensagens dele. Eu vejo que ele tem uma referência no mundo político. Mas nem tudo que o pastor Silas Malafaia fala ou faz estão de acordo com aquilo que eu acho, que eu acredito ser coerente e ser correto para um cristão. Ele tem cerca de 1.700.000 seguidores. Logo no início dessa pandemia, eu assisti uma mensagem dele, e ele falando: não, porque não pode fechar as igrejas. Ele falando assim: eu me envergonho de pastores que ficaram com medinho e fecharam as suas igrejas. Eu imagino os pregadores, os discípulos, os cristãos da igreja primitiva, que foram perseguidos, que foram mortos e não negaram o evangelho, como eles estão se sentindo agora com esses pastores que estão com medo. Ou seja, ele pegou algo que ele acreditava, ele pegou uma análise dele, pessoal, e tirou uma conclusão de uma forma geral. Porque a ordem já havia sido dada, o cumprimento da ordem teria que acontecer, porque nós temos que ser obedientes à lei. Ele é pastor de uma igreja rica, então qualquer problema que ele passasse, ele teria vários advogados para defendê-lo, financeiramente para ele não teria problema. Mas como que nós poderíamos peitar uma prefeitura, peitar uma ordem judicial e simplesmente desobedecer e orientar a igreja que desobedecesse a lei e viesse para a igreja? Mas o fato de eu não concordar com esse posicionamento dele, não desabona para mim a conduta dele como pastor. Eu continuo admirando ele nas qualidades dele. Não existe ninguém perfeito nesse mundo. O único perfeito nesse mundo foi Jesus Cristo, queridos. E ele morreu por mim e por você. É por isso que eu sempre falo aqui nessa igreja para você: nós temos que destacar nas pessoas as qualidades. Mas eu não posso fechar os meus olhos para aquilo que é errado e tomar como base, como lei para mim. Na mesma semana, uma outra pessoa que eu admiro muito, ela fez parte da história da minha conversão. Sempre que eu ouço um dos primeiros louvores que eu aprendi, eu me lembro do início da minha caminhada cristã. Preciso de ti diante do trono. Ana Paula Valadão, uma mulher ungida por Deus, muito usada por Deus.
Na mesma semana ela responde nas redes sociais. Eu fiz questão de dar uma olhada, não sei se está desatualizado, mas a Ana Paula Valadão tem mais de 2 milhões de seguidores. E ela respondeu publicamente aquilo que o Silas Malafaia havia falado. E ela foi totalmente contra. Não, como que pode você que está aí e que o seu pastor está falando para você ir para a igreja, desobedecer às autoridades, não faça isso, porque ele não pode fazer isso e aquilo. Deu um bafafá tremendo. Eu admiro muito ela. O dia que eu estava com a minha esposa na minha casa, minha esposa gosta muito da Ana Paula Valadão, minha esposa estava ouvindo a Ana Paula Valadão. Na hora que a minha esposa comentou sobre isso, olha o que a Ana Paula Valadão colocou, eu falei, ela está errada. Ela tem que cuidar da igreja dela. Ela é pastora de uma igreja, ela tem que cuidar do ministério dela. Ninguém constituiu ela como líder da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Mas mais uma vez, é uma opinião dela. Não vai desabonar tudo aquilo que de bom ela já fez para o meio cristão, e vai fazer ainda, em nome de Jesus. Tem um outro pastor chamado Paulo Júnior, tem mais de 1.300.000 seguidores. Paulo Júnior, muito conhecedor da palavra, conhece muito de Bíblia. Mas é difícil, queridos, você ouvir um sermão dele, que ele comece o sermão e termine o sermão sem falar da casa do vizinho, sem falar da igreja tal, sem falar do pastor tal, sem falar do ministério tal. Se ele conseguisse canalizar tudo aquilo que ele tem de conhecimento para poder pregar o evangelho de Cristo, porque ele também não é perfeito. Ele aproveitou essa pandemia e ele publicou um vídeo no YouTube para os seus mais de 1 milhão de seguidores. Isso se multiplicou porque infelizmente, é até sobre isso que eu estou pregando hoje. Tem pastor, tem membros de igreja, tem cristãos que não são seguidores, mas quando vê uma situação dessa, publica e multiplica isso na rede social. Ou seja, de 1 milhão de seguidores foi para mais de sei lá quantos milhões de pessoas que assistiram. Ele desafiando os pastores, aí ele fala nome, né? Pastor tal, da Igreja Universal, da Igreja da Graça, da Mundial, vai lá. Você não é o cara que ora e cura? Vai lá nos hospitais agora, cura as pessoas que estão com Covid-19. Cura. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, para você que gosta dele, para você que achou legal, para você que compartilhou essa live, até porque pode ser que você não goste do pastor, dos pastores das igrejas que ele mencionou. Jesus curou todas as pessoas que estavam próximo dele? Os relatos bíblicos mostram que Jesus curava todo mundo, não tinha quem chegasse perto dele e não era curado. Aí eu parto do seguinte princípio: se ele não acredita nos dons de cura, se ele não acredita, amém. Tem pessoas que não acreditam na manifestação do Espírito Santo de Deus. Existem igrejas, existem doutrinas que acham que os dons do Espírito ficaram para os discípulos. Permaneçam. A pessoa está feliz lá, está pregando Jesus como o Senhor absoluto da sua vida, está pregando renúncia, está pregando o seguir a Jesus, porque a base do Evangelho, o foco principal é a cruz, é Jesus Cristo. Está pregando Jesus, as pessoas estão seguindo, felizes, amém.
Temos um outro pastor, e esse eu não conheço bem, assisti meia mensagem dele, porque esses pastores que fazem sucesso eu procuro assistir. Esse eu consegui assistir metade da mensagem dele só. Pastor Anderson Silva. Sabe qual é o ministério dele? Denunciar escândalos dentro da igreja. Ele, esses dias, entrou numa situação com um ministério que é uma referência no Brasil e no mundo, o Ministério Lagoinha. Ele profetizou não, ele diz que Deus falou para ele que o Ministério Lagoinha estava com seus dias contados. Tanto é que depois André Valadão, Felipe Valadão foram também publicamente nas redes sociais para rebater. Ele denunciou um pastor, não sei de onde aí, que supostamente havia cometido uma violência sexual dentro da igreja. Queridos, isso me preocupa muito. Eu conversava com o meu genro, para você ver como isso é algo que tem me incomodado, é algo que tem ardido no meu coração, que eu conversava com ele no domingo sobre isso, e ele deve estar assistindo essa live. Eu conversava com o Guilherme, e eu estava justamente falando sobre isso. O que a igreja tem para ganhar com tudo isso? Quando nós temos que pregar as boas novas, quando nós temos que pregar que Jesus Cristo morreu por nós temos que pregar que existe céu e inferno, se as pessoas não se converterem, elas vão para o inferno, nós temos que nos unir, nós temos que falar do amor de Cristo. Nós temos pessoas de alta relevância em nosso meio, que se degladiam, que um acusa o outro. Agora vamos ver na Bíblia então, pastor, só está falando tudo isso, mas o que a Bíblia, o que a palavra diz sobre isso? Mateus capítulo 12, versículo 33. Jesus disse: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O juízo vem de Deus, queridos. Cada um vai dar conta de si mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Nós temos uma predisposição de reparar, de ficar falando do irmão, de ficar falando do o que o A fez ou deixou de fazer. Mas Deus está falando assim, ó, ao invés de você ficar olhando o que o seu vizinho está fazendo ou não está fazendo, procure você apresentar-te aprovado, procure você verificar as suas falhas, porque todos nós pecamos e carecemos da misericórdia de Deus, todos nós. A palavra do Senhor diz que as causas de nós não sermos consumidos são as misericórdias dele, querido. Não é porque eu sou mais santo do que você, ou você é mais consagrado do que eu, ou porque um pastor que tem uma igreja, uma mega igreja, ele é mais santo do que eu. Queridos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, e ponto final. Lucas capítulo 6, versículo 37d, diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-se-vos-ão. João capítulo 3, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Evangelho de Cristo é salvação, boas novas, é uma nova vida para você. Nós não podemos continuar proliferando contendas no meio do corpo de Cristo. Quem você tem seguido, queridos? E o fato de eu falar aqui, de eu citar alguns nomes,
não desabona de você assistir uma mensagem, de você. O que eu quero que você coloque na sua cabeça, que nenhum deles morreu por você. Nenhum deles entregou o filho para morrer por você. Jesus Cristo sim fez isso. Todos eles são passíveis de erro, assim como eu e assim como você também é passivo de erro. Então, a opinião, o posicionamento, o comportamento de qualquer um que você siga, pode não ser apropriado, pode não ser abençoado por Deus. E aí você pode estar incorrendo em carregar maldição sobre a sua vida, e você achar que está tudo bem, porque o pastor X falou, o pastor A falou, porque eu vi, ele é muito conceituado, ele tem 1 milhão de seguidores. Nós temos hoje está na moda, os influenciadores digitais, e nós temos muitos pastores que são influenciadores digitais. Aí eu quero falar para você uma coisa: existe a diferença do pastor e do influenciador digital. O pastor é aquele que cuida do rebanho. O pastor é aquele que cheira a ovelha. O pastor é aquele que vai no campo atrás das suas ovelhas. O pastor é aquele que cuida das feridas das ovelhas. O pastor é aquele que durante a quarentena, o pastor é aquele que recebe a ligação de um irmão: olha, estou passando mal, estou assim, olha, a situação está assim, dá para vir me levar no médico? O pastor sai da sua casa, encarando o Covid, pega a pessoa, leva no hospital, acompanha, vai. O pastor é aquele que num momento de crise entre marido e mulher, pode ser 10 horas da noite, 10 horas da manhã, 1 hora da madrugada, liga: olha, eu não sei, eu vou embora. O pastor, ele se dispõe a sair. O pastor é esse aí. Agora, o influenciador digital, ele tem um cartãozinho, ele tem uma agenda, ele tem uma secretária ou um secretário para agendar, para que você possa marcar, para ele fazer uma conferência na sua igreja, e cobra caro para isso. Eles utilizam o coaching, porém a base do coaching é o impacto emocional, queridos. Nós precisamos entender isso. O influenciador digital, o coach, ele entra no seu emocional. Ele tem as técnicas para entrar no seu emocional, para fazer com que você compre a ideia dele como se fosse a melhor saída, como se aquela fosse a verdade verdadeira. E eu não sei se esse tipo de estratégia combina com um evangelho, com a vida espiritual e com a igreja de Cristo. Temos um influenciador digital chamado Bruno Monteiro, e eu acompanho ele, gosto dele. Já passei vários vídeos nos nossos estudos de liderança, porque a direção dele está mais ou menos na linha que nós vivemos aqui na igreja. Ele fala sobre liderança, sobre supervisão, sobre o ministério celular, sobre o ministério MDA. Então eu, como pastor, eu utilizo o material dele. Aí nós temos um outro influenciador digital chamado Thiago Brunet, muito famoso, milhares de seguidores. Mas será que a visão de igreja dele, a forma de ser igreja, combina com a forma de nós sermos igreja? Eu tive vendo até um vídeo hoje, para eu poder ter argumentos aqui. Eu vi um pastor, está disponível nas redes sociais, então não estou aqui falando mal, queridos. Mas o pastor, ele fala que ele cobrou um certo valor porque ele ia ter uma palestra
do Tiago Brunet. E aí o Tiago ligou para ele, mandou ele tirar o folder porque ele não cobrava. Aí ele falou: poxa, como não cobra? E ligou para alguns irmãos, falou que ele não cobrava. Aí o cara vai e fala de valores, quais foram as condições. Ele no vídeo ele coloca o áudio do secretário desse pastor para poder ir até a igreja fazer esse seminário. Condições de passagem aérea, hospedagem, tipo de alimentação, valor da oferta. Porque o nome muda, né, gente? É muito bonito, o nome muda. Eu não cobro não, mas a minha oferta é tanto, é carimbada, é um valor fixo. E esse pastor, ele, muito chateado com tudo isso, ele colocou na rede. Mas eu não estou aqui dizendo, queridos, que não pode, é errado. Digno é o obreiro do seu salário. A palavra do Senhor diz, então eu não estou aqui jogando pedra no Bruno Monteiro, no Tiago Brunet, no Silas Malafaia, seja lá quem for, Cláudio Duarte e tantos outros. Eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Eu estou dizendo aqui que eles são falhos, eles não podem servir de referência para você. Você não conhece cada um, você não convive com eles. Nós temos vivido dias difíceis, queridos, em que a mídia, em que, eu vou dar um exemplo para você, como nós somos sugestíveis, como uma matéria bem feita, como uma palavra bem feita pode mudar a sua opinião. Algo que está bem latente também. Semana passada, o Sérgio Moro vai pela manhã, 10 horas da manhã, eu acompanhei as duas declarações. 10 horas da manhã o Sérgio Moro vai e despeja todo o seu descontentamento do governo, e ele relata que ele está saindo do governo. Foi um bombardeio na internet, e as pessoas, o Moro, o nosso herói, e como pode, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Às 5 horas da tarde, o presidente Bolsonaro junta a sua equipe de ministros e vai e faz uma explanação ali do que aconteceu, o que aconteceu. Daqui a pouco você já vê nas redes sociais, Moro traidor, Moro não sei o que, fora Moro, isso e aquilo, foi tarde, demorou para sair. A pessoa publicou uma coisa de manhã, depois que o Moro saiu, e aí depois das 5 horas da tarde, eu já sabia, ou isso, as pessoas são sugestíveis. Nós, queridos, nós somos sugestíveis, e as pessoas aproveitam dessa nossa fragilidade emocional e da fragilidade emocional de muitos para poder colocar o que ele pensa dentro da sua mente, dentro do seu coração. E às vezes você peca, às vezes você atrai coisas para sua casa, para sua vida espiritual, porque você se deixou levar por uma palavra que não veio de Deus. Eu vejo essas pessoas, um concorda com aquilo, o outro não concorda com aquilo, tem que fazer, não tem que fazer. E aí às vezes as pessoas querem me colocar contra a parede, querem colocar as suas condições. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Romanos capítulo 14, versículo 3. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Deus está falando aqui, olha, se você não gosta de comer,
coma. Se você acha que não deve fazer isso, não faça. Mas não julgue aquele que faça. Eu vou tirar, queridos, uma base pelo nosso ministério aqui como igreja. Como igreja. A nossa igreja aqui é a realidade. Poxa, temos falado isso constantemente aí nas lives, né? Nós estamos passando dias difíceis. Nós estamos tudo é novo para nós, tudo é novo. Se é novo para você, imagine para mim como pastor. Tendo que se programar, tendo que buscar estratégias, tendo que manter a igreja alimentada, tendo que transmitir o culto, tendo que entrar dentro dos corações das pessoas, pregar o evangelho através de redes sociais. Porque uma coisa é você estar com as pessoas, conversando com as pessoas, outra coisa é você estar falando para um celular. E aí, queridos, você que está na sua casa, você que está se alimentando disso que nós estamos fazendo, você que ama isso, você que gosta, você que acha, poxa, que legal, pô, que lindo, o grupo de louvor vem tocar o louvor. Eu tenho assistido algumas lives aí que é feito dentro de casa, eu não acho legal. Pô, capta o som ao vivo assim, fica ruim. Pô, o grupo lá o pessoal do vídeo e da mesa estão indo, tá saindo um som legal, porque não é a captação ambiente. Poxa, o pastor está fazendo como se fosse um culto mesmo, que legal. Você que pensa assim, você sabia que tem gente que está nos criticando porque nós estamos fazendo isso? Sabia que tem gente que acha, não sei se acha que eu quero me aparecer, tem gente que acha que, eu cheguei até a ficar sabendo que tem gente que acha que nós estamos desobedecendo a lei, que não precisava de tudo isso não. As nossas portas estão fechadas, nós estamos cumprindo a lei rigorosamente. A lei é para ser cumprida individualmente. Nós estamos com as portas fechadas, nós temos autorização para utilizar o ambiente da igreja. Eu tenho autorização para ficar com a porta da igreja aberta e eu aqui o dia inteiro. Porque é diferente, às vezes, de você que está me julgando, de você que acha que eu não tem necessidade para isso. Para que grupo de louvor? Podia pôr o celular lá na sala do pastor lá e pronto, transmite o culto por lá. Não ia atrapalhar a vida de ninguém, não ia atrapalhar o Leonardo, não ia atrapalhar o Juca. Olha, queridos, isso para mim não é atrapalhar. O fato de eu sair da minha casa e vir aqui cultuar a Deus, o fato de eu sair da minha casa e vir aqui poder fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu fui chamado para fazer, é motivo de muita satisfação, é motivo de muita alegria, é motivo de poder continuar sendo um canal, um canal de Deus aqui na terra, em tempos tão difíceis. Mas aí o mais complicado de tudo é que as pessoas às vezes nos julgam sem saber os bastidores, porque ao mesmo tempo que tem um que acha que não precisa, tem pessoas que estão me ligando, pedindo se pode vir assistir o culto. Teve um casal que me ligou aqui, e eu vou falar o nome dele, eu vou falar o nome dele porque é bênção, então eu acredito que ele não vai se chatear. O Eduardo me ligou, o marido da Márcia. Eu estava trabalhando, ele me ligou, pastor, poxa, eu posso ir na igreja assistir o culto? Falei, pode, meu irmão. Não, porque não dá, a gente precisa, eu preciso, estou sentindo falta, está difícil, está muito difícil de aguentar, está difícil de suportar, eu preciso do convívio da igreja. Meu irmão, pode vir, nós vamos aqui separar, você vem, você até nos ajuda aqui na transmissão, eu vou te dar um abraço, eu vou te aconselhar, nós vamos estar aqui para poder te ajudar. Tem gente que liga que está precisando de um aconselhamento, tem gente que liga que está precisando do convívio da igreja. Então, às vezes você não quer, às vezes você não gosta,
tem gente que precisa, e eu preciso pastorear para a igreja. Eu não posso ser pastor, eu não sou pastor de uma pessoa, eu sou pastor de um rebanho. Eu tenho que olhar o coletivo. É difícil para mim tomar decisões. Não, eu vou transmitir da minha casa. E aí, diferente do que você possa estar pensando, você que me critica, você pode estar achando que é tudo muito fácil. Não, o pastor ele resolve as coisas assim. Ele pensa, ele dá um estalo de dedo e ele resolve, vai fazer assim. Eu assisti pregações que foram feitas na igreja, mas com celular captando o som ambiente. Eu assisti mensagens, inclusive tem um pastor que é um pastor que eu amo, pode ser até que ele esteja me assistindo, né, nessa hora, que transmite o culto da sua casa. Eu assisto mensagens que são gravadas com câmeras, num ambiente muito melhor do que o nosso, câmeras profissionais e tudo, e assisti pregações de igrejas que estão transmitindo da mesma maneira que a nossa. Essa foi a melhor maneira que nós encontramos. Conversei com o pastor Leonardo, conversei com o Vinícius, dá para fazer, vamos melhorar. E no começo estava mais difícil ainda, e internet caindo, e teve dia que nós não conseguimos transmitir o culto. O Vinícius, pastor, precisa aumentar a internet, e ligo na net, conseguimos aumentar. Para essa semana passada já foi um pouco melhor. Ou seja, nós estamos procurando fazer da melhor maneira, porque eu preciso atingir o corpo como uma forma geral. Mas aí, a palavra do Senhor, ela diz que aquele que não come, não julgue o que come, e aquele que não faz, não julgue aquele que não faz. Quem será que está errado nisso, queridos? Nós que estamos aqui, que estamos vindo fazer, nós que saímos, que às vezes para você é bobo, é desobediente, está desobedecendo a palavra. Quem que será que está certo? Ou você que está nos julgando? Nós já vimos a palavra. O que a palavra de Deus diz? Não sou eu. E mais uma vez eu falo, eu quero que você receba essa palavra como uma correção que vem do céu para você, porque eu quero que você seja uma pessoa próspera. Eu quero ver você a semana que vem, poxa vida, realmente o pastor tem razão, porque a maior dádiva que um ser humano pode ter é reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros. Realmente, pastor, eu pensava dessa maneira, mas essa mensagem caiu como uma luva e eu acabo agora entendendo que realmente o Senhor tem razão. Que você possa estar na próxima semana aqui louvando, ajudando no louvor, ajudando na mesa de vídeo, ajudando na mesa de som, se colocando à disposição. Nós temos uma dificuldade, conversei com o diácono Lídio e a diaconisa Maria, vamos continuar com o culto de oração, porque nós precisamos, quanto mais atividades nós oferecermos para a igreja, menos a possibilidade desse mundo tenebroso entrar dentro das casas, entrar dentro das mentes. Big Brother quebrou o mundo, quebrou tudo com a audiência, queridos. Quebrou tudo com a audiência. É interessante o povo voltar a trabalhar. É interessante para eles que estão vivendo a pior crise financeira da história da Rede Globo. Para eles o interessante é que você fique na sua casa. E se estiver passando o culto na hora do Big Brother, é mais interessante que você assiste o Big Brother do que o culto, ou a novela, ou o Jornal Nacional. E nós estamos aqui, e Lídio, vamos continuar com o culto de oração? Vamos, pastor, não, pode contar comigo, da minha parte, pode contar comigo e com a Maria também, e nós aqui fazendo o culto de oração, e fazendo reunião com os líderes de célula, e conversando com os líderes de célula. Olha, procure manter a sua célula unida, procure ver quais são as necessidades da sua célula, transmita para mim. Não consigo pensar em tudo isso, eu não consigo pensar em mensagens, eu continuo trabalhando, eu trabalho normalmente, e agora estou trabalhando mais ainda. Nós somos do combate direto, nós temos um monte de relatório para fazer, um monte de situações, continuo com a minha vida
também tenho família, também tenho meus problemas. Minha neta estava doente, eu não fui ver minha neta. Meus pais são idosos, estão no grupo de risco. Eu tenho que pensar em tudo isso, eu tenho que preparar a mensagem, eu tenho que fazer o estudo da célula. E aí ainda tem gente que ainda acaba ainda querendo jogar uma ducha de água gelada. Eu chamaria essas pessoas de mensageiros do Apocalipse, portadores das más notícias. Guarda para si. Não empreste a sua boca para o diabo. Porque quando você se alimenta de algo ruim, você consome esse algo ruim, fica para você, só você é prejudicado. Mas quando você transmite isso, quando você divide, queridos, nós temos uma missão. Nós temos uma missão e tem muita gente se perdendo, porque tem dado ouvido para influenciadores digitais. Tem gente proliferando situações cristãs que estão acontecendo como se fosse algo bom. Para com isso. Lembra lá no começo que eu falei que toda ação vai gerar uma reação? Ações negativas, reações negativas. Ações positivas, reações positivas sobre a sua vida. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Queridos, você mesmo é o seu pior inimigo. Você causará mais dano e dificuldades para si mesmo do que 10 adversários ao seu derredor. Enquanto você está destruindo a sua própria vida, você pensará que está fazendo o que é perfeitamente correto. É por isso que nós damos uma ênfase tão grande no discipulado, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar os nossos erros. Precisa ter uma autoavaliação muito precisa para podermos identificar que nós estamos pecando, que nós estamos errando. Você acha que quando Davi, um homem segundo o coração de Deus, saiu na varanda do seu castelo e viu a mulher de um dos seus guerreiros, e ele cobiçou e ele possuiu essa mulher, você acha que ele achava que ele estava errado? Eu imagino que ele falou: não, eu sou rei, eu posso tudo, eu posso todas as coisas porque eu sou rei. Vou fazer um favor para ela porque o marido dela está na guerra. Ele achava que ele estava certo. Absalão, quando quis tomar o trono do seu pai, que ele ficava na porta da entrada lá do palácio, atendendo as pessoas. Mas se fosse eu, é porque meu pai é muito ocupado, meu pai não tem tempo, meu pai já está ficando velho, mas se eu fosse o rei. Quando ele cobiçou e tentou tomar o lugar do seu pai, você acha que ele achava que ele estava errado? Ele achava que ele estava certo, ele achava que estava certo. Sansão, quando desobedeceu um voto que ele mesmo fez, e ele se relacionou com aquela mulher, você acha que ele estava achando que ele estava errado? Pedro, quando negou Jesus, de repente vem as pessoas, ele vê Jesus sendo levado à morte, e de repente ele é enquadrado ali por aqueles guardas, por aquelas pessoas. Não, você é um dos que estavam com ele. Você acha que ele achou que estava errado no momento que ele negou Jesus? Não, eu tenho que defender a minha vida, eu tenho que defender a minha... Não conheço Jesus. Ele achava que ele estava certo.
Saulo, quando perseguia a igreja, ele era um dos perseguidores mais ferrenhos, ele era contratado para perseguir a igreja. Você acha que ele estava errado quando ele perseguia a igreja? Ele achava que ele era um cumpridor das escrituras, ele achava que ele era o cara. Mas todos pagaram um preço muito alto. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Provérbios capítulo 12, versículo 15: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Eu estou aqui como homem de Deus para aconselhar você, para que você não caia nas enredadas do inimigo. Provérbios capítulo 28, versículo 26: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Quem devemos seguir então? Às vezes meus filhos, eles chegam para mim: ah, você viu fulano de tal? Ah, viu, hoje mesmo. Não, você viu fulano? Não sei, eu não sigo ninguém, queridos, não sigo ninguém. Eu assisto mensagens de algumas pessoas que eu vejo que caminham dentro de uma visão daquilo que eu acredito como bênção para a minha vida e para a igreja. Aconselho você a fazer a mesma coisa. Você fica confundindo a sua mente, se alimentando com qualquer coisa que você vê na internet, porque o camarada tem 1 milhão e pouco de seguidores. Não, ele é influencer, ele é... como que é o nome que foi dado? Influenciador, não sei o que, pastoral. Quem deu autoridade para qualquer pessoa aqui na terra para ser um influenciador, para ser um coaching, para ser um instrutor de pastor? Aí a gente vê como pessoas se enganam, como pessoas são tão, às vezes, em algumas áreas tão inteligentes, mas em outras áreas tão pequenos. Sabe por quê, queridos? Nós temos pastores que fizeram faculdade, teologia, mestrado, pós-graduação, conhecem a Bíblia. Vamos supor, o Silas Malafaia. O Silas Malafaia, ele não conhece só de Bíblia. Ele conhece de economia, ele conhece de política, ele é administrador, ele é psicólogo. O cara é crânio. Mas como pastor, será que ele tem mais valor do que o pastor? Eu vou vislumbrar um nome qualquer aqui: o pastor Luiz, lá da igreja perseguida, lá na Coreia do Norte, ou lá nos confins do Iapoque, aquele pastor que está pregando o evangelho para os índios, aquele pastor que foi formado na escola dominical, que não tem cultura, não tem teologia. Será que ele tem mais valor, menos valor do que aquele que tem? Não. Deus não tem filhos prediletos, não. Todos nós somos iguais perante a Deus. Então quem nós devemos seguir? Eu tenho um seguidor, queridos. Eu acompanho algumas pessoas, eu assisto algumas pessoas, e eu aconselho você a seguir o mesmo que eu sigo. Eu vou mostrar para você biblicamente de quem nós devemos seguir. João capítulo 12, versículo 26. Quem me serve, precisa me seguir. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quero dizer para vocês que estão aqui, pastor Leonardo, Juca, Edmilson, Abner, Vinícius, Deus está falando para você, ó: quem me serve precisa me seguir. Onde eu estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. Não é
em vão o fato de vocês saírem da casa de vocês para vir aqui poder estar oferecendo algo para a igreja lá fora. Deus está dizendo que vai honrar. João capítulo 8, versículo 2, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mateus capítulo 4, versículo 19, disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Nós precisamos seguir de olhos fechados, descalços, vestidos com sol, com chuva, com frio, de qualquer forma. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Esse sim você pode seguir. Esse sim, se eu falar alguma coisa aqui que vai em desacordo com aquilo que Ele está falando, então você pare de dar ouvido para mim, porque Ele sim tem palavras de vida eterna. Esse não te deixa enganado, esse não te deixa desamparado, esse não te cobra para falar com você. Um dia uma pessoa chegou para mim: pastor, vamos trazer fulano de tal para pregar aqui, para fazer um seminário, isso e aquilo, isso e aquilo. Amém. Vê com ele quais são as condições. Passou depois, eu falei, não, ele falou que não cobra. Não cobra? Poxa, beleza, né? Glória a Deus. Então agenda, né? Aí depois ele, não, é que ele falou para mim, depois. Falou que não cobra, mas é assim, falou que é uma oferta. Falou que é uma oferta para arcar com as despesas, isso e aquilo. Não, normal, arcar com as despesas, né? Eu vou para São Paulo, eu sei quanto eu gasto de carro, qualquer coisa, eu vou buscar ele, vou de carro. Ou então, a gente pede para ele pegar um Uber, a gente vê o que fica mais barato. Eu não vou nem falar o preço da oferta que ele pediu. Também não vou falar a fonte, vai ficar chato. Então às vezes, queridos, você está seguindo alguém que prega o que não vive. Às vezes você tem um fã que está querendo te desvirtuar, está querendo te levar para outro caminho. Às vezes você lá na sua célula, você fica questionando as coisas que nós fazemos aqui, porque você ouviu um pastor de uma outra realidade falando contrário àquilo que nós vivemos aqui. Cada um tem uma realidade. A realidade nossa aqui, queridos, não é a mesma realidade daquele que tem uma igreja lá nas aldeias indígenas, lá na África, no Vale do Jequitinhonha, onde nós já fomos, lá em Itinga. Como nós não podemos comparar a nossa realidade aqui com a PIB de Marília. Esses dias a Viviane veio falar para mim, acho que foi a Viviane, se foi a Viviane ou foi a Rita. Nossa, viram lá o que a igreja da PIB de Marília fez? Porque, foi legal, eles fizeram lá e cercaram tudo e oraram e cantaram, os carros iam passando e eles iam cantando isso e aquilo e tem um pastor lá que fica lá 12 horas para fazer o plantão pastoral. Legal. Lá eles devem ter lá uns 12 pastores que são remunerados, eles ganham para isso, recebem salários para isso. Se fosse a nossa realidade aqui também, tem certeza que se eu chegasse para o pastor Leonardo, pastor, a partir de agora nós vamos assalariar vocês aqui, você fica lá na igreja, tem certeza, ele ia dar aula de bateria, aula de violão, ia ficar aqui para fazer aconselhamento, acompanhamento, não é não, pastor? Mas não é a nossa realidade, ainda não é. Em nome de Jesus nós vamos chegar lá, mas ainda não é. Eu falei para vocês aí no domingo, até hoje, nós não conseguimos fechar o financeiro desse mês. Gostaria muito de estar assalariando, pagando uma secretária. Nós estamos aqui com as paredes para pintar. O Juca já se dispôs a pintar a igreja, já se dispôs a pintar. Então, mão de obra nós não gastaríamos, é só material, mas não tem como comprar, não tem dinheiro. Poderíamos aproveitar agora que está parado, né? Já pinta tudo, mas não
Não tem condições. Amém, queridos? Que essa palavra possa ter entrado no seu coração, que você possa ter recebido ela com todo amor e carinho. Que você possa entender a minha posição. Se você tem alguma dúvida, se você acha que tenho feito, que nós temos feito alguma coisa, que estamos desobedecendo a lei, olha, seria mais bonito da sua parte você chegar e me alertar. Pastor, olha, eu vim em tal lugar assim, assim, não pode, o senhor não pode fazer isso porque vai ser multado. Não ficar com conversas paralelas. Não julgar todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui, com toda a dificuldade que nós temos. Está passando, vai passar em nome de Jesus, logo, logo, eu creio que no mais tardar na segunda quinzena agora do próximo mês, nós vamos estar juntos novamente, vamos passar por tudo isso, nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos passar ilesos, em nome de Jesus, nós vamos passar ilesos. Os números estão aumentando, mas eu estava vendo um gráfico comparativo. O Brasil é um dos 3 países em que as vítimas fatais do Covid são de menor potencial. Pode parecer, conforme a notícia você vê, 3 mil mortes, 4 mil mortes, pode parecer que, mas de uma forma geral, não está tão nocivo como foi na China, como foi na Itália. E vamos continuar orando, que nós estamos fazendo campanha para isso. Deus não te chamou para ser juiz, Deus te chamou para se juntar a nós, para nós estarmos orando. Nós temos uma campanha de jejum e oração, até que libere as igrejas para poder voltar a fazer os cultos presenciais, onde nós vamos fazer um lindo culto de ações de graça. Então junte-se a nós na oração, junte-se a nós no jejum. Vem amanhã aqui, amanhã eu estarei aqui novamente no culto de oração. Esteja conosco, desperte. Você não quer vir aqui, não pode vir, para você poder ficar em casa, mas ligue o seu celular, ligue o seu computador, acompanhe a live, ore conosco, se coloque à disposição do Senhor, seja fiel em todas as áreas. Amém, queridos? Quero orar por você.